Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está ali já, ele dava um retorno para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Melhorou o som agora, senhor? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A gente reconecta de novo, irmãos, porque assim, Glória a Deus. Internet é uma bênção, glória a Deus por isso, né? Então, se não tá bom, a gente vai lá, reinicia, né? Para que os irmãos possam estar ouvindo direitinho. Aleluia, Jesus. Qualquer coisa, os irmãos vão deixando aí o... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou convidar o irmão conosco agora nesse momento para a gente fazer uma oração, depois a série retorna de novo, dar outros avisos e a gente inicia a mensagem propriamente dita, né? Convido a vocês que já estão conosco a fazer uma oração, apresente sua casa, apresente sua família, apresente sua vida a Deus, apresente aquilo que Deus tem colocado em seu coração a Ele. Poderoso Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor Deus, entregar nossa vida, nossa família. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta quarta-feira, por estarmos aqui reunidos. Senhor, em Teu nome, Senhor Deus, Senhor Deus, nos dá, Senhor, a condição, Pai, de continuarmos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, a ser cada vez melhor, a cada vez mais na Tua presença. Pai, ó Deus, tira, Senhor Deus, todo impedimento, Senhor, de servir, Pai, com perfeição. Aquilo, Senhor, que muitas das vezes, Pai, atrapalha o Teu povo, Senhor, Deus, a caminhar, a estar na Tua presença, lança fora, varre, Senhor, Deus, Pai, os nossos caminhos, Senhor, para que possamos estar na Tua presença, Pai. Quero Te apresentar a Tua igreja, Senhor, esta noite. Quero Te apresentar aqueles que estão conosco esta noite, aqueles que irão entrar, Senhor, aqueles que já estão conosco agora, Pai. Sonda cada um, Senhor. Visita, Deus, cada casa, cada lar, Senhor. Fala conosco esta noite, Senhor. É o que nós Te pedimos e já agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, só ratificando aquilo que eu falei. A nossa escola bíblica dominical, a transmissão vai começar um pouquinho mais cedo, às 8h30 no domingo, né? Porque vai começar a ser transmitido pelo templo, lá no templo, na realidade. E os irmãos que não forem assistir a escola bíblica dominical lá presencial, não vão ficar sem assistir, vai continuar transmitindo. Tem a revista, vou ratificar, né, que nós estamos iniciando o nosso trimestre, que é a primeira carta aos Coríntios, né? Nós já vamos domingo agora para a nossa segunda lição e vai ser uma bênção, irmãos. Você que ainda não pegou sua revista, procura o nosso pastor, procura o irmão Davi, né? Tirem as dúvidas de vocês com o nosso superintendente, que é o irmão Davi, ele está lá para tirar todas as dúvidas lá no WhatsApp. Se quiserem falar no grupo da igreja, procure ele no privado. Ele vai estar tirando as dúvidas dos irmãos em relação a vocês adquirirem a revista. E é muito bom, amados, nós temos a nossa revista, porque assim a gente está acompanhando todo o conteúdo, a leitura, né, que o nosso professor vai estar lá ministrando no dia, acompanhando também com a nossa Bíblia. E é um livro muito bonito, um livro muito bom, é o livro de Coríntios. Nós vamos aprender muito da parte de Deus trimestre. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de adoração com o diácono Marcos, a Bianca, o diácono Marcelo e a diaconisa Ana, todas as sextas às 19h30, né? Quarta-feira o culto da família, domingo a nossa escola bíblica dominical às 8h30 e o culto público às 18h30. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, né? O livro de Ezequiel, capítulo 37. Aqueles que têm a palavra do Senhor próximo aí, seja ela em mídia, né? Abra aí no capítulo 37, nós vamos ler alguns versículos e falar um pouco sobre Ezequiel, sobre aquilo que Deus falou, mostrou a esse homem. Capítulo 37,
versículo 1, vamos ler até o 4, a palavra do Senhor. E é assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos a superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Até aqui nós vamos falar um pouco sobre esta visão, sobre Ezequiel, né? E a gente é um culto da família, e você talvez não perceba, essa palavra também tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com nós que somos do Senhor. Queria novamente estar orando, apresentando a Deus esta mensagem, apresentando nossos corações para que o Senhor possa estar falando, né? Falando aos nossos corações, e nós possamos entender a mensagem e assim não somente ouvi-la, mas praticar, que é isso que nós devemos fazer. Senhor, como é bom, Pai, estar na Tua presença. Através desta mensagem, Senhor, que irá ser trazido, ó Deus, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, nos dá, Senhor, um entendimento através do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos compreender e entender, Senhor, o que tens a fazer em nossas vidas. Nos guarda, Senhor, Deus, Senhor, aquilo que impede o nosso crescimento espiritual e nos aproxima cada vez mais de Ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel é um homem de Deus, é um profeta, né? Viveu ali 6 séculos antes de Cristo. Viveu durante 22 anos. Foi um homem que teve muitas visões, irmão. O Senhor falou com este homem muitas visões. Ao todo ele teve 14 visões ali. E ao ficar viúvo, Ezequiel passou-se a dedicar a sua vida totalmente a Deus, né? A grande luta dele era pela unidade de Israel. Era o que lutava, era o que ele batalhava. E a sua mensagem era: vamos unir, juntos somos mais fortes e vamos vencer todos os nossos inimigos. Todos os inimigos. Ele estava perdendo, né? Israel perdendo guerra, as guerras por causa da desunião, né? Interessante que domingo nós tivemos aí na escola dominical, a igreja teve na escola dominical, e a primeira lição abordou justamente isso, né? Paulo escrevendo ali a carta dele ao 1 Coríntios. Na primeira lição a gente viu que o que estava atrapalhando ali a igreja de crescer, a igreja de ser próximo, que estava atrapalhando a igreja de ser realmente a igreja que Cristo queria, era a questão da desunião. Existia grupos ali, como foi dito na lição da escola dominical, domingo agora. Uns se diziam ser de Paulo, outros se diziam ser de Pedro, e por aí ia, né? Então assim, havia uma divisão dentro da igreja. Outros diziam que era ser de Cristo, né? Nem queriam pertencer nem a Paulo, nem a Pedro, e aí estava essa divisão. E na época, irmãos, que Ezequiel estava vivendo ali, naquela época, não era muito diferente. O inimigo ele tem trabalhado, e é uma das armas mais ferozes que ele usa, essa questão da divisão. Quando a divisão entra, quando a contenda entra, ela causa ferimentos que às vezes deixam sequela, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem temos confiado, e o Senhor é o nosso Deus, né? Aí a gente percebe que nessa época o templo onde o pai Ezequiel tinha servido como sacerdote estava contaminado com adoração falsa e idolatria, né? Havia, vendo aquela situação todinha, o trono em Jerusalém, onde Davi e
não tinham governado naquela época com grande glória, era agora motivo de vergonha, porque estava acontecendo idolatria, estavam fazendo o que não era para ser feito, estavam adorando outros deuses. Existiu também ali em Judá, em Israel, reis que não tinham comprometimento com a casa, com a palavra. Alguns deles ali, Joaquim, era um rei infiel, né? Estava ali em Babilônia com os exilados. Também Zedequias, que foi outro que ficou no lugar dele, era um homem mau e era controlado. Então a gente via a situação ali que estava vivendo Judá, Israel, não era das melhores. Estava tendo divisão, estava tendo contenda, e o Senhor, ele através dessas visões ali, ele foi falando, né? Foi falando com Ezequiel, foi mostrar a ele o que ele queria e qual era a posição que ele esperava que o povo de Deus tivesse ali, né? O Senhor de um vale de ossos secos, né? É uma passagem muito conhecida dos irmãos, capítulo 37, a visão do vale dos ossos secos, né? Ela foi variadamente interpretada, né, de diferentes maneiras, e a gente começa a estudar, a gente começa a olhar e começa a entender. E eu queria citar dessas diferentes maneiras, eu queria citar aqui 3 e depois pegar apenas uma, né, dessas interpretações para a gente pautar a nossa linha de raciocínio, a nossa ideia, a palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. E a primeira delas é que alguns veem isso como a ressurreição do corpo ou como uma analogia para a regeneração espiritual e nascimento da igreja, né? É uma ideia que quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, ele dá uma visão. A segunda seria a ressurreição e a restauração da nação de Israel no final dos tempos, que era justamente o que estava acontecendo. Essa confusão, essa degradação ali da nação, e o Senhor ali, ele dá essa visão, ele mostra ali a Ezequiel e de uma forma a mostrar para eles: olha, vocês estão destruídos, está tudo seco, está tudo falho, mas eu vou restaurar essa nação, eu vou restaurar. E a terceira, né, como uma mensagem, irmãos, de esperança para todo o povo abatido, né, cujo a Jerusalém foi devastada e cujo povo foi exilado. Então, assim, trazendo para os dias atuais, né, para os dias atuais, essa questão a gente traz ela para os dias atuais e a gente percebe que hoje não é diferente. A gente às vezes encontra um povo do Senhor, muitas das vezes ali ressequido, né, morto espiritualmente, mas o Senhor, ele tem um propósito com cada um, ele tem um propósito com cada família, e como nós não sabemos como está a casa, né, a casa de cada um, nós não sabemos como é que está, ou que tipo de Babilônia cada um está passando, né? Mas o mais importante é que nós devemos crer que independente da situação que nós estivermos passando, ou estamos passando, ou a gente percebe que alguém está passando, nós temos que crer e entender que o Senhor, ele tem poder para trazer vida àquilo que está morto, para restaurar aquilo que aos olhos não tem restauração, para trazer vida, para trazer ligamento, para trazer carne, para trazer ali junta, medula. O Senhor, o Deus que nós servimos, é esse Deus que tem esse poder, né? A nossa batalha é para que a nossa igreja, o povo do Senhor, seja unido. Nós temos que batalhar, nós temos que ter esse intuito, né? Novamente eu me reporto ali a nossa primeira lição da EBD,
E a gente tem que ter essa convicção que nós, que somos servos do Senhor, nós somos as ovelhas. E aí nós temos que entender, irmãos, ovelha, irmãos, ela tem uma facilidade para se unir. Ovelha é fácil. Então não tem porquê ovelha estar dividida, não tem porquê ovelha não tem porquê a nossa casa estar dividida, não tem porquê a nossa família está dividida, mas nós temos que entender que nós temos que estar unidos. O segredo da vitória, irmãos, é a união. Deus espera que nós estejamos unidos, né? Uns para com os outros. Deus espera que a nossa casa, o nosso seio, o nosso lar tenha paz, tenha união, que tenha amor, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa ali trazer de volta a vida, porque é verdade, irmãos, em alguns lares, é verdade que em alguns lares há pessoas que estão como esses ossos secos, irmãos. Há pessoas que estão ressequidas, que às vezes a gente olha e diz assim, Senhor, não tem mais jeito, Senhor, esse ou aquele parente, esse ou aquele não tem mais condições, mas a gente vai entender que através da palavra do Senhor, através desta mensagem, o Senhor quer que nós venhamos a ter uma visão profética, uma visão de restauração, uma visão de que tem jeito sim, independente do que esteja acontecendo. Mesmo que os nossos olhos naturais percebam que está acontecendo algo, que está tendo algo e não vai ser restaurado, mas a gente tem essa percepção. A gente tem que compreender e ter essa percepção. Todas as pessoas que Jesus chamou, irmãos, e aí a gente vai entrar num contexto que todas as pessoas que Jesus chamou, elas estavam fazendo alguma coisa muito importante. E Ezequiel não era diferente. Ezequiel estava ali envolvido, Ezequiel tinha um propósito, né? E Deus mostra para ele que ele tinha que fazer algo, né? Quase como delegando a ele, dando a ele uma missão, porque eu entendo que Deus só chama aquele que está ocupado. Deus só chama aquele que está ocupado. Muitas das vezes a gente olha, eu não quero, eu estou muito ocupado, não vai dar certo. E o Senhor fica, olha, eu quero contar contigo, eu quero contar contigo. E a gente fica tardando, a gente fica protelando, a gente fica dizendo que não, que por isso, por aquilo eu não vou, é isso, é aquilo. Mas o Senhor, Ele chama aqueles que estão ocupados. Ezequiel vivia isso, porque o povo estava desanimado. O povo estava desanimado. Então, Deus levou a um lugar onde havia morte. Muitas das vezes, nós estamos vivendo a nossa vida e nós estamos focados apenas com a nossa família. Não, meu foco é minha família. Não me interessa A, não me interessa B, não me interessa C. Eu tenho que me preocupar com a minha família. Então, Ezequiel naquele momento, Ezequiel sabia que estava na posição. Ezequiel sabia que Deus era com ele. E o Senhor dá uma visão para ele e mostra justamente a ele aonde ele deveria ir. Deus pode te levar, ou Deus te leva, irmão, a lugares que você pensa que só vai ter problema, né? Às vezes a gente é conduzido a lugares ali, poxa, não vou ali é cheio de problema, não quero ter contato com aquilo, não quero me envolver com aquilo. Mas, irmãos, o Senhor, Ele nos chama para que nós venhamos realizar pessoas, a famílias, a locais que estão como o vale do osso seco. E o Senhor, Ele chama
o seu servo, ele leva, a gente vai ver através da palavra o seu servo, e a gente não pode simplesmente falar, não, eu não vou, eu não quero, não é isso, eu quero estar só focar na minha família, porque a gente observa que trabalhar, irmãos, para o Senhor é bom, mas na casa do Senhor também existe dificuldades, existe umas dificuldades, e isso às vezes fadiga o servo do Senhor, né? Como a gente tem na Bíblia, Moisés foi um homem do Senhor que num determinado momento da sua caminhada, na condução à frente do povo ali, ele chegou para o Senhor, conversando com Deus ali, e ele fez a seguinte colocação para o Senhor: que tenho eu para com esse povo? Por acaso sou eu que gerei esse povo? Né? Ele colocando ali para Deus que estava fadigado e que não queria mais estar à frente daquela missão. Então é um exemplo de um homem que estava à frente, que ficou fadigado, cansado. A gente tem que entender que o Deus que servimos é um Deus que pode nos levar de um local para o outro, para fazer a obra do Senhor. Outro dia nós estávamos aqui ministrando a palavra do Senhor, e outro exemplo foi de Felipe. Diz a palavra do Senhor que ele estava ali junto com os discípulos, e de repente o Senhor tirou ele a um outro ponto, e ele se apresentou ali a um oficial etíope, e por conta daquele que o Espírito Santo fez com aquele servo do Senhor, ali a Etiópia conheceu a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou àquele local, chegou àquele povo através deste homem de Felipe, porque se colocou na brecha. Então nós não somos diferentes, nós somos servos do Senhor e devemos estar atentos à voz do Senhor. Ezequiel era esse homem. Ezequiel estava atento, ele estava ali vivendo ali, queria entender mais Deus, e o Senhor tira ele e leva ele a um local, e assim a gente vai entendendo que Deus tem esse poder de fazer a mesma coisa comigo e contigo. Deus nos deu condição, irmão. Deus é um Deus que nos dá condição de irmos, ou de termos às vezes uma vida posso dizer até farta, para que a gente possa fazer algo para Ele. Outra vez lendo a palavra do Senhor, e começa a entender, começa a perceber que todos estavam ali. Pedro, Tiago, João, né, Felipe, todos estavam aptos ali a realizar o evangelismo, a realizar a obra do Senhor. Mas quis Deus chamar ali Paulo, um homem traidor, um homem que a outros era tido como um homem perigoso, e Deus muda a estrutura daquele homem ali. E hoje a gente olhando, analisando as escrituras, a gente vê o porquê que o Senhor chamou aquele homem ali. A gente entende que era um homem, hoje, lendo a palavra, compreendendo, um homem poliglota, um homem que tinha duplas nacionalidades, um homem que viajava, que sabia entrar, sabia sair, um homem que era conhecedor de muitos locais. Então assim, você entende que o Senhor, o Deus que nós temos, é o Deus que chama homens que estão ocupados, que escolhe Ele com perfeição, né? E Deus levou Ezequias ao cemitério, porque tinha gente sofrendo ali, né? A gente olha ali, ele dá aquela visão, leva ele àquele local, né, para mostrar para ele: olha, tá vendo isso aí? Tá vendo isso aí, Ezequiel? Tá vendo esse vale de ossos secos aí? Quer dizer, olhando, e aí ele começa a olhar aquele vale, assim, começa a observar aquilo. E quando Ezequiel foi na vale de ossos secos, nós não somos muitas vezes, nós não somos diferentes. Às vezes nós somos levados também a locais que a gente observa e
olha assim e fala: Senhor, aqui não tem como haver vida. Senhor, aqui não tem como ocorrer restauração. Senhor, aqui não tem como acontecer cura. Senhor, não tem como ter restauração. E quem somos nós? Quem somos nós para fazer, ou para enxergar, ou para ter esse tipo de visão, né? Então a gente olha e vê. No versículo 2, no versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O Senhor, ele tira Ezequiel, leva ele a um local, né, onde era muito numeroso, né? O número total ali, eu creio que ali exilados ali, que se afastou do convívio da pátria, né? Eram muitos ali, como a gente iniciou aqui a palavra, a gente viu que Israel ali, Judá, estavam ali numa descendente espiritual. Era uma nação numerosa, era uma nação que já tinha vivido, né, muitas glórias, muitas vitórias, já tinham se estabelecido, povos ali que viviam ao redor de Judá e de Israel ali, percebiam que Deus, né, deles era um Deus poderoso. Mas como estava essa nação? Como estava essa nação nesse momento? Essa nação, ela estava numa descendente espiritual, ela não estava numa ascendente. Era uma nação que estava se degradando cada vez mais se destruindo, sem vida, sem esperança. Era uma nação que estava ali morta espiritualmente, e muitas das vezes a gente olha para determinadas famílias, a gente olha para determinadas casas e a gente olha assim: poxa, mas fulano já foi tão avivado, mas fulano já esteve tão firme em Cristo, mas ciclano já esteve louvando, evangelizando, já salvou, já fez tanto para o Senhor, mas hoje como está? E a gente olha, irmãos, a gente tem que ser constante no Senhor. Uma vez salvo significa que você será sempre salvo. A gente tem que fazer a manutenção, fazer a manutenção da nossa salvação. A gente tem que procurar estar cada vez mais firme, conhecendo, como diz o apóstolo Paulo, caminhando e prosseguindo a encaminhar na presença do Senhor, para que possamos crescer em Cristo Jesus, né? A palavra também diz são duas palavrinhas, mas muito importantes neste versículo 2 do capítulo 37 de Ezequiel. A primeira é numerosos. A palavra fala que eram numerosos, eram muitos. Irmãos, não são poucos os que estão fora do convívio da presença do Senhor. Hoje são muitos que estão afastados da casa do Senhor. São muitos que estão longe da casa do Senhor. E eu digo mais, irmãos, ainda aqueles que estão até fisicamente, né, caminhando na presença do Senhor, mas espiritualmente não estão. E a outra palavra nesse versículo chama sequíssimo. Isso indica, irmãos, uma condição da esperança. Irmãos, quando nós estamos secos, né, é algo perigoso. A gente não sente mais a presença do Senhor. A tendência é não ter mais aquele amor das coisas do Senhor. Então assim estava Israel. E hoje tem muitos que estão assim. Muitos estão secos na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que me chama, é o Deus
que te ama, é o Deus que me dá visão, é o Deus que te dá visão, é o Deus que vai e te leva a esses numerosos que estão aí, né, afastados da pátria do Senhor, a esses que estão sequíssimos, para que nós venhamos aprender e levar esperança para esse. Dizer que o nosso Deus continua firme, o nosso Deus continua amando, o nosso Deus continua enxergando que tem sim jeito de restaurar esses ossos, que tem jeito de trazer vida àquilo que está morto. Eu quero dar alguns exemplos aqui, onde o Senhor diz que Davi escreveu seus salmos enquanto era perseguido. Ele dormia também em cavernas, enquanto o exército também perseguia ele. Ele escreveu em salmos enquanto estava num buraco. Isso era Davi, irmão. Às vezes a gente olha, a gente se depara com a dificuldade e fala assim, não, agora não tem jeito. Mas nós temos que crer, nós temos que ter a esperança que o Deus, Ele é poderoso. E eu tenho dito isso, não só em palavras, irmãos, mas em ações. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso em palavras e em ações. Cristo, quando esteve aqui, Jesus, quando andou aqui, né, Ele falava com palavra e cumpria com ações. Deus que nós servimos, Ele é fiel. Se Ele tem falado algo para ti, se Ele tem te dado visão, se Ele tem te mostrado algo, creia, certamente ocorrerá, certamente acontecerá. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos que viver crendo que Ele é fiel. Paulo e Silas também é um outro exemplo, irmão. Foram presos porque anunciavam a Cristo. Ora, temos que orar, olhar para o próximo e necessitar e falar do amor de Jesus. Senão a gente vive uma vida isolada. Não basta, irmão, nós estarmos somente, como eu falei há pouco tempo atrás aqui, cuidando apenas da nossa família, se preocupando apenas com a nossa família. Ah, não, como é que está a minha esposa? Como é que estão meus filhos? Ah, como é que estão? Tão bem? Está tudo tranquilo? Não, irmãos. Deus não me chamou, Deus não te chamou para nós ficarmos apenas focados na nossa família. Nós assim viveremos isolados. Alguém sendo levado para a prisão. Alguém sendo talvez cativo, estando cativo nesse momento. E o que temos que fazer? O que eu e você temos feito em relação a isso? Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, para apresentar a Cristo àqueles que ainda não conhecem e para aqueles que conhecem e hoje estão afastados do convívio do Senhor, para dizer que há esperança, que voltem à casa do Senhor, que retornem à casa do Senhor. A história da Bíblia é de pessoas que passaram por prova. Nós olhamos e observamos que ela conta histórias, né, relatos, testemunhos reais de pessoas que passaram por prova, por dificuldade. Se você ficar pensando somente em você, não verá o que os outros precisam. Se eu ficar focado apenas em mim e não olhar para a direita ou para a esquerda, eu não vou enxergar o que o outro precisa. Eu não vou observar a necessidade do outro. Não podemos apenas pensar no meu eu, não podemos apenas pensar no meu dia, mas e o do outro? Como está o outro? Como tem sido a vida do outro? Como tem sido, ou como estão aqueles que um dia passaram por você, aqueles que um dia estiveram com você, aqueles que um dia conversaram com você. É verdade, irmãos, nós vivemos dias realmente atribulados, dias que as horas elas não esperam, o ponteiro não para, os minutos continuam correndo, avançando, mas temos que observar a necessidade dos outros, tirar um pouco o foco de cima daqui, da minha família, e olhar atentamente. Espera aí, o que está acontecendo? Pô, aquela irmã, e isso, e a igreja, e aquilo. A gente tem que ter essa visão paralela
essa visão mais ampla, né? E o Senhor, ele nos chama, irmãos. Ele nos chama. Há pessoas que estão passando ou estão em vale de ossos secos. E se você ficar somente focado em você, nas suas necessidades, você não vai se aperceber da necessidade dos outros. E foi o que o Senhor fez ali. Deus pegou ali Ezequiel e chamou ele e deu esta visão a ele. Primeira coisa que Deus fez ali com Ezequiel, irmãos, segundo a palavra do Senhor neste capítulo, foi que ele levou Ezequiel para o vale de ossos secos. Às vezes nós estamos andando, estamos vivendo, esses dias não têm sido fáceis, né? Muitas famílias têm sentido, né, o espírito da morte, e a gente tem clamado ao Senhor, a gente tem pedido ao Senhor para que o Senhor envie o seu Consolador, o Espírito Santo, que possa consolar, né, as famílias, né? Eu tenho tido perdas, um tio meu que essa semana recebi a notícia da perda dele, e ali no estado de Minas, e a gente tem orado, tem pedido para que o Senhor mande o seu Espírito Santo, para que o Senhor visite, que o Senhor console, para que o Senhor esteja com aquela família ali, para que o Senhor restaure, que o Senhor continue dando visão. A Célia também da mesma forma tem passado também, né, por essas perdas também ali, estado do Mato Grosso. Então assim, a gente tem orado, a gente tem clamado, a gente tem pedido, a gente tem apresentado, e a gente tem clamado ao Senhor que continue guardando. E a gente olhando ali, Ezequiel, ele foi levado ali aquele vale. O Senhor fez ele andar, irmãos, fez ele andar ao redor deles. O Senhor, a palavra diz que ele andou ao redor deles. E aí eu entendo o seguinte, irmãos, não basta ver, você tem que andar. Irmão, se você vê alguém necessitado e não fizer, não adianta nada, irmão. Você tem que olhar ali, enxergar, ter essa percepção mais aguçada e andar, ir lá. Esse não significa ir lá, é estar lá, ser presente. Deus fez Ezequiel ver, depois andar ali. E se você for e andar, sabe o que vai acontecer? Você vai levar esperança. Quando nós andamos, aqueles que estão passando ali pelo vale, quando nós andamos com aqueles que estão ali feito ossos, ressequidos ali, irmãos, nós levamos a esperança, não porque nós somos uma coisa, é porque Cristo Jesus está conosco. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E se nós estamos com Ele, irmãos, nós apresentamos ali a essas pessoas que estão muitas das vezes desoladas, ali abatidas, sem esperança. E aí nós apresentamos a Cristo a estas pessoas. E o Senhor, Ele faz algo extraordinário nestas vidas. Deus mandou Ezequiel ver, depois andar e finalmente, irmãos, falar. Sabe o que eu vejo? Já aconteceu isso comigo e eu creio que também contigo. Muitas vezes nós vemos e olhamos, ficamos naquela assim, e agora? Aí nós nos aproximamos e começamos a andar. E às vezes nós ficamos sem palavras. Assim, agora eu vou fazer o quê? Mas quando nós começamos a andar, a palavra nos mostra, depois o Senhor nos direciona a falar. Falar o quê? Falar
aquilo que Deus manda através do Espírito Santo. Nós falamos aquilo que o Senhor manda falar. Não falamos de nós mesmos. É como o apóstolo Paulo fala, um homem eloquente, um homem poliglota, um homem que tinha um currículo vasto, mas justamente, eu vou dar uma pincelada aqui, irmãos, na lição da escola dominical agora próximo. Ele não falava dele, ele não falava do currículo dele, ele falava da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é maior do que qualquer currículo, ela é maior do que qualquer outra coisa. A mensagem, ela por si só, ela cura, ela salva, ela resgata, ela restabelece, ela traz vida e vida em abundância. É isso que nós devemos fazer. Se Deus manda você enxergar algo, se Deus te manda enxergar, ver algo e depois te direciona a andar, com certeza o Senhor vai colocar palavras em sua boca para que você possa falar aquilo que verdadeiramente Deus quer que você fale. Deus quer que você fale. Fale para vales de ossos secos que você vai encontrar, irmãos. Quantas pessoas, né, nós encontramos, já ministramos, já falamos, já pregoamos a palavra do Senhor, e quantas foram resgatadas. Eu digo, irmãos, o que cabe a nós como servo do Senhor é falar. A palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem que entender que a tua missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo. Você, por si só, não convence ninguém. Você foi direcionado a pregar, a levar a palavra. E o Espírito Santo é que vai convencer a quem você está falando, a quem você está levando a palavra. E nós temos que entender isso. Eu quero ler também ainda outros versículos, né, ainda deste capítulo 37. E está lá nos versos 9 e 10. E diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dizes ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Glória a Deus. É assim que nós temos que fazer. Eu não sei o que Deus pode fazer, ou orar, porque às vezes a gente, como homens, humanos, nós não conseguimos saber, ter ciência de que necessidade A ou B tem, mas o Senhor sabe. Se o Senhor mandar você profetizar algo, faça que nem Ezequiel fez. Profetiza, 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 como diz no versículo 7. E profetizei como ele me deu ordem. Profetiza como o Senhor tem mandado. Certamente ali chegará a vida e a gente vai entender que o Senhor, ele traz de volta, ele restaura. Eu observo que quando foi lá no início, em Gênesis 2:7, também não havia espírito, não havia vida, mas semelhante à criação do homem descrito no capítulo de Gênesis, verso 7, não havia espírito, até que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Muitas das vezes a gente olha e a gente não consegue enxergar, mas o Senhor é o Deus que nós servimos, esse Deus maravilhoso. Do nada, irmãos, ele faz tudo. Ele traz vida em abundância, de uma forma rápida, e às vezes a gente se apercebe aquilo que estava seco, aquilo que estava sem vida, que não havia esperança. Era o caso aqui dessa multidão, desse povo,
né, seco, e eu não vou aqui ler o resto do capítulo, mas você pode ler em casa, continuar a fazer essa leitura, e você vai entender a maravilha que o Senhor fez. Ele trouxe vida ali, veio, começou a se unir osso com osso, né? O versículo 8 diz assim: e olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estenderam as peles sobre eles, mas não havia nele espírito. O milagre ele começou a ocorrer de uma forma devagar, irmãos, depois que o homem de Deus profetizou. Os tendões começaram, os ossos começaram a se unir, a carne começou a chegar, o milagre começou a acontecer, aquilo que estava morto começou a renascer, aquilo começou a tomar uma forma diferente da que estava, e aí ele vai vendo, ele vai olhando, e então ele me disse: profetiza ao Espírito, e profetizei. Irmãos, e Deus fez algo tremendo, tremendo. Eu queria, para finalizar, irmãos, ainda ler o capítulo, o verso 20 do capítulo 36. E diz assim a palavra do Senhor: quando os israelitas foram exilados no julgamento de Deus, os seus inimigos pensaram que eles foram tirados da terra porque Deus estava incapacitado de protegê-los. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Às vezes determinadas situações acontecem na minha e na tua vida, e a gente olha com olhos humanos, naturalmente falando, a gente percebe que Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou. E muitas das vezes também pode ser que esse não seja o meu e o teu pensamento. Aqueles que estão ao nosso derredor, a palavra diz que ao redor estão os anjos nos guardando, mas ao derredor está o inimigo bramando como um leão, e ele não consegue chegar em nós. E os nossos inimigos, eles estão olhando e dizem: é esse Deus aí que ele serve? É esse Deus aí? Esse Deus incapacitado de proteger, ou de trazer, ou de entregar aquilo que ele precisa, ou de resgatar, ou de restaurar aquilo que ele precisa. Irmãos, tudo que o Senhor fez tem um plano. E era o plano de Deus que seu povo fosse próspero e abençoado, e através deles os gentios aprenderiam a misericórdia e a ação de Deus. É através dessa palavra, é através do testemunho, é através das escrituras, irmãos, tudo relatado aqui, que nós conseguimos entender que o Deus que nós servimos, ele é misericordioso, é um Deus de santidade, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Independente do vale que tu estejas passando, o Senhor tem poder para fazer vida e vida em abundância. Ele é poderoso, e através da minha e da tua vida em Cristo, muitos entenderão sobre aquele que reina em nossas vidas. O Senhor reina na minha vida e na tua vida, irmãos. Eu louvo a Deus porque o Senhor até aqui tem nos guardado, até aqui tem nos guiado, até aqui tem estado conosco, e vai continuar sendo assim. Que nós venhamos permanecer cada vez mais firmes na presença do Senhor, firmes com o Senhor, firmes na rocha que é Cristo Jesus. Eu queria, neste momento, dar início a uma oração, apresentando a minha e a tua, apresentando aqueles que pediram a oração. A Célia está aqui, ela vai citar aqueles que pediram a oração, e a gente vai estar orando logo em seguida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Neide Queiroz, minha amiga lá de Cuiabá. Pai do Senhor, Neide, tudo bom? Pela oração, pela família dela. A
Suzana também pede oração pela mãe dela, a dona Anitta, né? Seu pai, sua irmã, pela Angélica Cristina, é isso, Suzana? Eu também quero pedir oração pela minha família, né? Lá no interior do Ceará, a família do Fabrício também. Eu sei que os irmãos têm assistido os jornais e têm visto que, assim, esse vírus começou a ir para as cidades do interior, né? Com uma intensidade bem grande, mas Deus, ele tem dado livramento, ele tem dado escape, Deus, ele tem cuidado, e isso tudo tem acontecido através das orações da nossa igreja. Então eu quero que os irmãos continuem orando por essas pessoas, né? A Neide, a dona Anitta, o pai da Suzana, né? As suas irmãs, os familiares ali no Rio de Janeiro, a minha família também, que é espalhada em todo o Brasil, Mato Grosso, no Ceará, em Minas também, para que Deus possa estar guardando, né, fortalecendo cada lar, cada família, as nossas também, que os irmãos possam estar colocando em oração. Vamos orar também pela Manu, né, irmão Jaldir, irmã Marizana, que se encontram ali em São Paulo, deixaram muita saudade aqui em Belém, na nossa igreja, mas nós continuamos orando por vocês, queridos, e crendo na vitória, né, crendo no milagre. Não, Fabrício. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oramos então, né? Pai, nós queremos, Senhor, te apresentar todos esses, Senhor, qual estão relacionados, ó Deus, o qual foram lidos seus nomes, Senhor. Nós entregamos a Ti, Pai, aleluia, cada família, cada vida, Senhor, cada necessidade, Pai. Toma, Senhor, eles em Tuas mãos. Aleluia. Senhor, nós te pedimos, Senhor, guarda, protege, coloca teus anjos acampados, Senhor, ali, ó Deus, protegendo, guiando, Senhor, dando, ó Deus, Senhor, a proteção vinda dos altos céus. Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas necessidades em tuas mãos. Pai, como foi dito aqui, Pai, independente, Senhor Deus, do vale de ossos secos, estejam, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, nós cremos que Tu tem poder, Pai, para trazer vida, para trazer, Senhor Deus, ali a restauração. Senhor Deus, restaura, Senhor, Deus, muitas das vezes esse coração que está seco, Senhor, traz vida, dá, Senhor Deus, amor, dá, Senhor Deus, condições de estar novamente na Tua presença, restaura, traz de volta. Pai, nós oramos a Ti, Senhor Deus, e apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, de cada servo da Tua igreja. Continua, Senhor Deus, estabelecendo eles, ó Deus, Pai, na rocha que é Cristo Jesus. Pai, que nós venhamos, ó Deus, ser praticantes da Tua palavra. Amém. Que vamos, ó Deus, praticar, que não vamos ser apenas ouvintes, mas praticantes, ó Deus. Toma, Senhor Deus, nossas vidas, ó Deus. Senhor, toma, Senhor, as famílias, os lares, Senhor. Visita cada um, Pai. Nós queremos Te apresentar, Senhor, neste momento ainda. Senhor, ali, Deus, a Manu, Pai. Visita ela ali, Senhor. Ó Deus, em São Paulo. A Tua igreja continua orando. A Tua igreja continua clamando. Nós pedimos a Ti, Senhor. Continua, Senhor, ali sobre ela. Deus, prepara ali, Senhor. Deus, nós oramos pela cura, nós cremos, nós sabemos que Tu está no controle, Pai. Deus, visita ali, dá suporte, a irmã Marizana, irmão Jaldir. Senhor, guarda ali eles, ó Deus. Senhor Deus, nós Te pedimos, Senhor, por toda a Tua igreja, Senhor Deus. Continua guardando o Evaldo, a Gil, guarda, Senhor Deus, os auxiliares, os diáconos da Tua casa, guarda o Teu povo, guarda a família Marilúcia, Pai. Senhor Deus, guarda cada servo, cada visitante, Senhor Deus, que ouviu e que vai ouvir esta palavra. É o que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Sexta-feira, às 19h30, é o culto de adoração com o Marcos e a Bianca, né? Contamos com a presença de todos os irmãos na sexta-feira. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Deus guarde a casa de vocês. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.